Deus abençoe. Gente, deixa eu ler uma palavra aqui em 1 Pedro, no 4. Diz assim, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. O mundo não vai entender nunca isso. Quem consegue me ouvir? Olha o título. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso aí se referindo às lutas, às dificuldades. Será que isso é só o apóstolo que passa por luta ou vocês também passam? Todo mundo passa, né? A coisa é tão maravilhosa, essa expressão, fulano está passando por luta. Quem já ouviu essa expressão? Passando por dificuldade. A palavra passando já sugere que a coisa é passageira e que vai acabar. Deus colocou isso no nosso inconsciente, né? No subconsciente, na verdade. No nosso subconsciente. Deus colocou isso. E até quem não conhece a Deus usa essa expressão. E aí a palavra diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente, às vezes ele é bem cruel mesmo, bem terrível. É uma dificuldade que você, quando olha, acha que não vai passar, que não vai ter jeito. É uma situação tão adversa, avassaladora, né? Parece que a sua fé não vai resistir. Parece que a sua oração não é ouvida. Parece que Deus não está te atendendo. Mas a palavra de Deus diz, aquilo ali veio destinado a provar-vos. Aquela moça que testemunhou aqui com o pai, ela fez uma prova, ela passou por uma prova. E ela hoje veio contar que passou na prova, ela foi graduada. Por isso a expressão destinada a provar-vos, porque isso aí não passa de uma prova que amanhã você vai estar testemunhando a mudança, a transformação, o livramento que Deus deu na sua vida. Se você não desistir, se você não parar, se você não desmaiar, não se prostrar, porque a medalha é para os vencedores. Quem sabia disso? A menina ali ganhou a medalha, ó. Se você parar no meio da corrida, no meio da luta, no meio da prova, você não recebe a medalha. Quem sabia? Mas se você vai até o fim, a vitória depende basicamente de Deus estar participando da nossa vida, porque Deus não perde, nunca. Agora, para você conquistá-la, você tem que continuar, você não pode desistir. Você não pode estranhar ou se assustar com aquilo que você vê. Eu já vi coisas, ou seja, barreiras, que parecia que eu não ia conseguir nunca. Quando eu ensino a vocês sobre a palavra, eu não prego com base só naquilo que está escrito na Bíblia, mas também com base naquilo que já me ocorreu, que já ocorreu com a bispa, conosco, com a minha família.
Então, eu já estranhei e muito, tá? Eu já estranhei e muito alguns momentos em que o fogo ardia, a chama era tão grande, não tinha água, não tinha bombeiro, não tinha nada para apagá-lo. Parecia que eu ia ser consumido. Às vezes a labareda, às vezes o fogo é tão, a chama é tão alta, tão forte que parece que vamos ser consumidos. Provavelmente alguns estejam vivendo isso, eu percebo nos seus olhos, nas lágrimas eu percebo isso. Porque parece que você vai ser consumido, mas não vai não. Você vai ser refinado como ouro. Você vai sair dessa refinado como ouro. É isso. É isso. Então não estranheis, diz a palavra, o fogo ardente que surge no meio de vós. Isso aí já era previsto. Isso aí já foi avisado antes. Quando alguém diz assim, não, o cristão não tem problemas. É mentiroso esse alguém. Deus permite o fogo porque Deus olha para você como se você fosse o ouro dele. E o ouro tem que ser refinado. Mas o que eu posso dizer a você com todas as garantias, o que eu posso dizer a você com toda a certeza, com toda a experiência que eu já tenho de ter passado pelo fogo muitas vezes, em alguns momentos eu pensei que fosse virar cinzas. E eu saí mais refinado ainda do meio do fogo. Isso aí não falha, igreja, isso é a palavra de Deus. Isso não falha, isso é para os bispos, é para os pastores, é para os obreiros, é para todos nós que estamos começando um ano que possivelmente virão algumas chamas, tá? Alguns incêndios, mas no final das contas, todos seremos refinados, coroados, recompensados, abençoados. Por isso que a Bíblia chama de privilégio glorioso. Diferentemente daqueles que sofrem por não estarem com Cristo, porque eles serão consumidos. Eles vão virar cinzas. Nós que sofremos por estarmos com Cristo, seremos recompensados, coroados, abençoados. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. E a palavra de Deus não falha. Pelo contrário, diz a Bíblia, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Até parece redundância, né? Alegrar exultando é você alegrar, sorrir comemorando. A única coisa que não falha, que é segura mesmo na nossa vida, é a palavra de Deus. Igreja, experiência própria. Pode vir o fogo, a chama, pode arder. Você pode até se assustar às vezes, mas se você não desistir, se tem uma coisa que não falha e não vai falhar na sua vida, é a palavra de Deus. Não falha e não vai falhar. Nunca falha, não. A recomendação da Bíblia, da palavra do Senhor, alegrar exultando.
Ah, mas é difícil, hein? É difícil. Às vezes, eu me lembro de que eu olhava para a chama, igreja, só tinha vontade de chorar. Ou fugir. Me esconder, sabe? Eu falava, meu Deus, quem vai apagar esse fogo da minha vida? Quem vai apagar? Sabe aquele incêndio? Eu vivi no campo, sabe, igreja, no mato. E na época da seca, às vezes por acidente, às vezes um caco de vidro aquecia tanto no meio do capim, não sei se você sabe disso, e pega fogo sozinho. Tem gente que acha que fogo no pasto, na mata, só pega se alguém colocar, não. Se você quebrar uma garrafa e largar o caco do vidro da garrafa no meio do pasto, num calor de 40 graus, ele aquece, ele atinge os 100 graus no sol e ele pega fogo, ele vai acumulando, ele acumula caloria e ele pega fogo, sozinho. E porque ele reflete, né? Ele reflete o sol, tá? No capim e pega fogo. E às vezes a gente juntava todos os colonos, os empregados da fazenda. Meu pai também era empregado, colono. Cortávamos ramos, enchíamos os baldes, as vasilhas, e era inútil, igreja. O fogo ia consumindo tudo. Eu e você já tivemos momentos que parecia que o fogo ia varrer tudo, não é verdade? E nós estamos aqui. Pode vir a chama que for, pode arder, que no momento certo Deus vai apagá-lo e nós vamos sair refinados, abençoados, purificados. Só não podemos desistir, não, e ficar correndo por aí procurar refúgio em qualquer lugar. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, eu sei que alguns estão estranhando. Satanás já deve ter sugerido a você a dúvida, através de um amigo, de um parente. Vem cá, você é da igreja e você viveu um ano terrível. Você é da igreja, você está enfrentando isso, enfrentando aquilo. Você não é de Deus? Você deve estar estranhando, aí a palavra recomenda exatamente isso. Não estranheis. Aqueles que estão questionando a sua fé, vão aplaudir o que Deus fez na sua vida. Quem me questionava, me aplaude hoje. Não que eu esteja atrás de aplausos. Eu contei a história para vocês, não sei se foi aqui ou no Brás, que um empresário grande aqui de São Paulo olhou da janela da empresa dele, lá em Alphaville, na época, eu e meu cunhado, o irmão da bispa, o Chiquinho empurrando uma Brasília dele. A Brasília era dele, não era Brasília? Era dele, né? Empurrando a Brasília. Eu nem sabia que ele estava observando. Aí um dia eu estava numa reunião, numa televisão, e ele pegou carona no nosso helicóptero, o helicóptero da igreja. E ele ficou olhando para mim e falou, o senhor não lembra não, mas eu fiquei olhando o senhor empurrando a Brasília, esquentou a bobina. Aí eu peguei uma estopa, fui lá no posto, molhava a estopa, botava, pegava, aquecia e morria de novo. E eu empurrando. E ele olhando lá de cima. E ele falou, o senhor me dá uma carona? Isso muitos anos depois.
Só que eu não sabia. O fogo queimou, mas a minha vida foi refinada. É isso. Ou seja, eu recomendo, até pela orientação bíblica, não desista. Não pare. Não esmoreça. Não se abata. Vá em frente. Vá em frente. E não estranhe o fogo ardente, não. Como se fosse uma coisa extraordinária, nada. É só para Deus ser glorificado na sua vida, na nossa vida. É isso que diz a palavra. Continuando. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que é o Espírito Santo. Olha isso aí, ó. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Olha só, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor. Quer dizer, você não deve sofrer por ter feito mal, não. Se você tem consciência de que não fez o mal, então o seu sofrimento, o seu problema, a sua dificuldade vai resultar em grande alegria na sua vida. Se você tem consciência de que está sofrendo não por ter feito mal, pode ter certeza que a vitória vai ser marcante, extraordinária. Pode ter certeza disso. Olha lá. A recomendação é não sofrer por ter matado alguém, por ter roubado alguém, ou feito algum mal. Ou como quem se intromete em negócios de outro, ou seja, invejoso, trapaceiro. Olha lá. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Quer dizer, se nós que somos cristãos passamos por luta, imagina aqueles que não têm Deus na vida deles. Você está entendendo, né? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. A recomendação é fazer o bem sempre. Faça o bem. Ainda que alguém te faça mal, ainda que as portas se pareçam fechadas, continue fazendo o bem. Não falha a palavra de Deus. A recompensa vem. A vitória vem. E já está preparada. Amém, igreja? Dê glória a Deus. Fica de pé, por favor.